Olá, boa noite. Meu nome é Letícia da Silva Lima. Hoje eu vou apresentar um trabalho referente à disciplina de Estudos da Tradução e Interpretação 1. E aí, o meu foco hoje é na teoria interpretativa da tradução, um novo olhar sobre a desverbalização. Aqui a gente pode ver que é um artigo do professor Reinaldo José Pangura. Ele é professor do Departamento de Inglês da PUC de São Paulo. E aqui ao meu lado esquerdo tem Danica Seleskovich. E algumas informações que eu levantei sobre ela é que ela nasceu em Paris em 1921. Ela foi intérprete de conferências, foi professora, escritora acadêmica e foi a fundadora da teoria interpretativa da tradução. Ao meu lado direito tá Mariane Lederer. E aí Mariane também, durante sua trajetória, Mariane nasceu em 1934, né? Durante toda a sua trajetória, ela também se dedicou à tradução, e ela foi a pessoa responsável por aprofundar os estudos da teoria interpretativa de Seleskovich. Aqui no próximo tópico da teoria interpretativa da tradução, eu destaquei três pontos que eu acho fundamentais, que é a origem, o instrumento de estudo e a reflexão teórica, né? E aí na origem, o artigo ele fala que se deu origem à teoria interpretativa da tradução de Seleskovich em 1960, a partir, né, da prática de interpretação de conferências que Seleskovich teve enquanto docente e também através de pesquisas acadêmicas que ela desenvolvia na universidade em que ela trabalhava. E aí, a partir dessa reflexão, né, que ela teve, se deu origem à teoria interpretativa da tradução, e dentro da teoria interpretativa da tradução, um dos pontos centrais era a desverbalização. A teoria interpretativa da tradução, ela teve sua primeira obra publicada, né, por Seleskovich em 1968, e também foi desenvolvida em detalhes de sua tese de doutorado em 1975, de 1973 a 1975. E aqui por último tem a reflexão teórica, né, que é como se deu essa análise da desverbalização. E aí ela fala que essa reflexão teórica de Seleskovich se dá a partir de processos observados de interpretação de conferências, principalmente conferências orais, onde há interpretação consecutiva, né? Em que o intérprete ele escuta longos trechos ou o discurso todo e só depois ele vai traduzir oralmente. E aí logo embaixo ela fala o seguinte, né? Ela dá um exemplo de como esse processo ocorre dentro da desverbalização nas interpretações. Ela fala isso. Imaginemos que acabamos de fazer um breve discurso de 3 minutos. Não seríamos capazes de repetir essas 400 ou 500 palavras textualmente, como os gestos e a entonação original, mesmo que nos fosse solicitado fazê-lo imediatamente após o fim do discurso. Normalmente não saberíamos quais palavras ou gesto utilizarmos, nem nós nem os nossos ouvintes. O que a nossa mente retém é o sentido. Claro, é preciso do que dissemos em voz alta, mas já registrados em memória amorfa. A maioria das palavras pronunciadas se apagam da memória do orador e dos ouvintes, e apenas o sentido por elas transmitidos permanece. Desse modo, tanto
o orador, como ouvinte, sabe o que foi dito. Então, nesse texto, ela dá um exemplo de como que a desverbalização ocorre no processo de interpretação. Como que o intérprete recebe, né? E como que ele transmite, sendo que não há necessidade, né? E seria impossível, segundo ela, da gente ter essa possibilidade de transmitir da mesma forma, com as mesmas palavras, para o ouvinte. Então, o que ocorre é o processo de desverbalização, onde você recebe a mensagem, você pega de maneira amorfa, que ela fala, as partes centrais, principais, e transmite para o ouvinte a origem do que é necessário ser falado, comunicado, informado a quem está ouvindo ali, sem que tenha retenção de partes importantes. Então, ela deixa isso bem claro, como que ocorre esse processo. E aqui nesse próximo tema que eu coloquei as oposições de ideias, e aí o meu lado esquerdo eu tenho o Soucy, e ao meu lado direito eu tenho Noam Chomsky. Diante, né, da teoria interpretativa da tradução, a Seleskovich, ela vem a se opor, né, em ideias correntes da linguística da época, e aí a saber o gerativismo, né, de Noam, e o estruturalismo de Soucy. E aí ela salienta também constantemente a relação entre a língua e o mundo, né, que eles estão totalmente ligados. Destacando, né, que existe um processo tradutório que ocorre em nível de parola e não de langue. E aí eu coloquei 2 exemplos, né, o que seria, bem resumidamente, o que seria parola e o que seria langue. E ela utiliza nesse ponto, né, que ela acredita que esse processo ocorre em nível de parola, ela usa a dicotomia saussuriana. Então, nesse ponto, existe uma oposição de ideias, né, entre Seleskovich e esses linguistas. Também tem Brookfield, tem outros também, mas aí eu quis colocar esses 2 porque eles representam, né, melhor a área da linguística. Então, nesse ponto aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia de como que ocorreu essa reflexão dela. E aí ela fala ainda assim, quando a percepção auditória é comparada à percepção visual do texto escrito, que por sua natureza permite uma outra análise, permitindo que tantas palavras quanto a forma permaneça, chegando à conclusão que a percepção auditória tem uma qualidade especial que permite separar o sentido do palavreado, permitindo que retenhamos assim os sentidos e nos esqueçamos das palavras. Então, de acordo com essa visão de Seleskovich, é que ela faz o uso da parole, né, que é a fala, o uso individual que capta, né, de forma integrada todo o campo contemporâneo e se atualiza na língua, né, pode passar de outra forma essa mensagem para o ouvinte. E aqui nesse próximo slide tem uma foto de Marianne Lederer, né, que foi a pessoa que deu seguimento às ideias de Seleskovich. E aí ela fala sobre a desverbalização e a transcodificação, né? E aí ela fala que a desverbalização posteriormente também teria tido o conceito de conceitualização. E essa conceitualização, ela constitui o cerne da teoria interpretativa da tradução e é considerada fundamental para a apreensão do sentido. Resulta da associação do significado linguístico das palavras e também do conhecimento não verbal anteriores.
E aí se daria os conhecimentos, né, do segundo tópico, que seriam os conhecimentos enciclopédicos e os contextos de situações. E aí, esses contextos de situações e esses conhecimentos enciclopédicos seriam, por exemplo, a situação em que o intérprete se encontra, e isso envolveria informações como, por exemplo, qual seria o tema da conferência, quem são os oradores, qual a posição de um em relação a um determinado tópico. Então, todos esses aspectos constitui, né, esse cerne de conhecimento enciclopédico que o intérprete tem que ser, e também o contexto da situação que vai ser desenvolvido ali. Aqui tem um exemplo, né, resumido do processo interpretativo de Seleskovich, e aqui ela resume o processo em três tópicos. O primeiro é a percepção auditiva de um enunciado linguístico, que é portador do significado, a apreensão da língua e compreensão da mensagem por meio de um processo de análise e exegese. O abandono imediato e intencional das palavras e a retenção da representação mental da mensagem, que seriam os conceitos, as ideias e etc. E a produção de um novo enunciado na língua-alvo, né? Que se deve atender a dois requisitos, que é expressar a mensagem original e completa e ser voltado para o destinatário. Então, esses três tópicos aqui resumidamente, o processo interpretativo por Seleskovich. Aqui na transcodificação, eu coloquei aqui, né, o que seria a transcodificação. É a tradução sem a desverbalização, em que se traduzem as palavras de uma língua por equivalência convencionalmente pré-estabelecidas em outra língua. Então, a gente vê que, ao contrário da desverbalização, a transcodificação, ela produz o que ela recebe sem que retenha, né, a equivalência convencionalmente estabelecidas. E aí, aqui a ocorrência da transcodificação, da desverbalização. Então, quando que ocorre esse processo, né, de transcodificação dentro do intérprete que está fazendo a desverbalização? E aí, no artigo, fala que esse processo, ele ocorre quando é usado, por exemplo, nomes próprios, siglas, datas, quantidades, números, independente do contexto que esteja, é necessário usar transcodificação nesses casos. E aí, esse movimento de transcodificação dentro da desverbalização se dá o nome ao movimento pendular, que é o movimento causado, né, pela transcodificação e a desverbalização, quando são utilizados juntos por uma pessoa que está fazendo uma interpretação com a desverbalização, segundo a teoria interpretativa da tradução de Seleskovich. Aqui já nesse tópico já é sobre as críticas à teoria interpretativa da tradução. E vocês podem estar me perguntando, nossa, mas as críticas a essa teoria interpretativa da tradução e a desverbalização. Sim, mas durante todo o processo da obra de Seleskovich, desde 1968, quando foi lançada a obra, posteriormente também por Marianne Ledere, sempre tiveram as críticas, né? Pesquisadores fizeram artigos onde criticavam fortemente a teoria interpretativa de Marianne e de Seleskovich. E aqui eu tenho Johnson, que ele fala o seguinte, né? Ele fala especificamente da desverbalização. Não se consegue provar que Seleskovich esteja errada, do mesmo modo que ela não consegue provar que esteja certa. Aí Daniel Dille fala o seguinte: categóricas demais e com uma série de documentários que não são
provados por evidências suficientes. E aí tem outras situações. E aí eu vou aqui para a última, né? Que no caso foi Pangura Reinaldo José, que é o responsável por o artigo que eu estou apresentando no trabalho. Ele fala o seguinte: nenhum dos críticos da teoria interpretativa da tradução até o momento conseguiram provar por meio de um método que eles mesmos preconizaram que a proposta da desverbalização esteja no âmago da teoria interpretativa esteja errada. Então ele faz uma junção contrária do que Jansen fala, né, na citação acima, que não consegue provar que Seleucovitch esteja errada, mas ela também não consegue provar que está certa. E aí ele fala depois que ela não consegue provar que está certa, mas eles também não conseguem provar que ela está errada. O Reinaldo José Pangura, ele fala o seguinte, né, que em resumo todos os pesquisadores citados na sessão trabalham, né, e criticam a falta de comprovação empírica da desverbalização pelos proponentes da teoria interpretativa da tradução, apesar dos inúmeros exemplos retirados de corpora de gravações reais apresentados pelos proponentes, principalmente por Lederer. Parece que as únicas provas aceitáveis para tais críticos seria a quantificação, as medidas estatísticas que dominam as ciências naturais. E aqui a gente vai falar sobre o ressurgimento, né, da desverbalização no século XXI. E aqui eu apresento dois tópicos, que é a retomada, né, a partir do século XXI teve a retomada dos estudos sobre o tema por diversos pesquisadores, e no segundo, incorporação de novas técnicas e modelos, né, para essas pesquisas sobre a desverbalização. E aí no artigo, o autor ele fala o seguinte: coincidência ou não, após o falecimento de Seleucovitch em 2001, a ideia de desverbalização preconizada por ela vem sendo retomada por diversos pesquisadores em estudos recentes, né? E aí ele coloca vários pesquisadores, estudos sobre a teoria interpretativa da tradução, sobre o foco na desverbalização. Ele faz uma lista de pesquisadores, né, e como eles estão desenvolvendo esse processo para dar veracidade à desverbalização. E aí eu vou falar de um para vocês que eu achei super interessante, que está na incorporação de novas técnicas e modelos, que inclusive no período de Seleucovitch, né, não existia ou não tinha acesso tanto às tecnologias. Tecnologias também no século XXI foram bem favoráveis para essa ideia. E aqui eu tenho as considerações finais do autor, e aí ele fala o seguinte: na interpretação consecutiva, a desverbalização é praticamente uma necessidade. Na interpretação simultânea, a desverbalização precisa ser consciente. Na tradução escrita, a desverbalização se torna mais difícil e precisa, até certo ponto de ser forçada. O conceito de desverbalização continua a despertar o interesse de diversos pesquisadores. E eu tenho aqui a conclusão, e aí Ronay fala o seguinte: o tradutor mais fiel seria aquele que, graças a uma capacidade excepcional, estivesse em condições de esquecer as palavras da mensagem original e logo depois de lembrar-se do seu conteúdo para reformulá-la na própria língua, de maneira mais completa. Aqui no último, né, eu tenho as referências bibliográficas, onde vocês podem estar acessando e tendo mais conteúdos referentes.
referentes ao que foi abordado aqui. Uma boa noite e é isso.